gente. Boa noite. A paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe cada um de vocês que vai receber a palavra do Senhor, amém? Deus é tremendo, né? Ontem eu falei que o pastor, né? Deus tocou no pastor, ele ministrou essa palavra sobre a conversão do carcereiro, né? E hoje até eu ministrei de manhã, mas Deus tocou no meu coração, porque ontem, como eu falei rápido, devido ao culto, e eu acho que essa palavra, eu senti no meu coração que eu teria que fazer um vídeo com mais calma para explicar o que Deus tem falado no meu coração sobre essa palavra, né? Nós sabemos que mês de maio é o mês da família, né? É o mês que a gente celebra a família, né? Que em minha casa serviremos ao Senhor, né? Então a gente tem que falar do amor de Deus e a conversão, quando Deus fala, a gente fala para se converter, não somente nós, nessa passagem, mas também até a família do carcereiro se converteram, né? Foram batizados e creram no Senhor, amém? Então aqui a gente sabe que Paulo e Silas, eles fizeram uma viagem para pregar o evangelho, né? E foi até o Espírito Santo que tocou nele para que eles fossem para Macedônia lá, né? Então eles foram. E aí nessa viagem que eles foram para lá, né? Eles foram, e aí, cara, primeiro eles foram se encontraram com a Lídia, né? Que era uma moça que ela adorava muito ao Senhor, essa passagem. Só que aí também eles também tiveram, se encontraram com uma jovem que ela fazia adivinhações, né? Eles ganhavam muito dinheiro, esse negócio de ídolos, né? E aí o Paulo e Silas, ele foi expulsar o espírito maligno dessa mulher, né? De adivinhação, porque eles ganhavam dinheiro às custas da fé do povo, né? Então isso também fez com que os comerciantes que viviam de negócio de idolatria quebraram muitos comerciantes. E havia uma revolta muito grande, né? Porque eles ganhavam dinheiro com isso, né? De enganando o povo, adivinhação, essas coisas. E aí houve uma revolta, então foi aí que eles foram presos, foram parar na cadeia, né? Aí levantaram um conselho contra eles e eles foram parar na cadeia, né? Nesse episódio. Mas eles foram para pregar o evangelho mesmo, né? Que foi o anjo do Senhor, o Espírito Santo que tocou nele para ir para lá nessa cidade. O que a gente aprende aqui é que eles foram presos, mas lá na cadeia eles começaram a louvar, a adorar o Senhor na cadeia, né? Começaram a adorar o Senhor diante das circunstâncias, eles estavam amarrados, presos, e mesmo assim, diante das circunstâncias, não deixaram de adorar a Deus, né? Continuaram adorando a Deus. Isso por volta da meia-noite, né? Começaram a adorar, e de repente houve um terremoto na prisão. A terra tremeu, né? E todas as cadeias, as portas das cadeias se abriram, né? Então foi um terremoto tão forte que a cadeia foi abalada, né? E todas as portas foram abertas e as correntes foram soltas, né? E aí o que acontece é que a gente vê essa passagem do carcereiro, né? O carcereiro fica desesperado, né? Na hora que ele vê, ele fica assustado, né? Porque ele estava assim meio com sono e vendo que as portas da prisão foram abertas, né? Então ele pegou a espada dele, desbanhou a espada e queria se suicidar, né? Porque ele sabia se os presos fugissem, o pescoço dele estava em risco, né? A responsabilidade dele, porque a responsabilidade era do carcereiro, né? Então, esse carcereiro de Filipos, né? Então ele sabia que a responsabilidade era dele, né? Se os prisioneiros fugissem, né? Tivessem escapado, né? Então a segurança a responsabilidade era dele, a segurança dos prisioneiros, né? Ia cair tudo sobre a vida dele, né? Então com certeza ele podia ser até condenado à morte, né? Só que aí ele pergunta pro Paulo, né? Ele pergunta assim pro Paulo assim, né? Aqui na passagem fala aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou principalmente tremo e prostou-se diante de Paulo e Silas. Aí ele foi lá se prostou, né? Então, antes de se suicidar, o Paulo mandou a voz alta e falou assim: não faça nenhum mal, que todos aqui estamos. Esse aqui é o Atos, tá? No capítulo 16, tá? É do versículo 27 ao 34, é que eu tô indo já lendo, né? Então, e aí o carcereiro, aí Paulo falou assim: não faça isso, voz alta, não te faça nenhum mal, que todos aqui estamos aqui. Então Paulo acalmou o carcereiro, né?
E aí, então, o carcereiro, tendo perdido uma luz, entrou precipitadamente tremo e prostou-se diante de Paulo e Silas, né? Ele viu que algo aconteceu sobrenatural ali. Depois, trazendo para fora, e disse: Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Ele perguntou para os Silas e Paulo. Aí responderam-lhe: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Amém? Glória a Deus. E pregaram a palavra de Deus e todos os da sua casa, né? Naquela mesma hora da noite, cuidando delas, lavando as vergões das açoites, e seguir foi ele batizado todos os seus. Amém? Então aqui a gente vê que ele, quando ele falou assim, o que eu devo fazer para ser salvo? Senhor, o que eu devo fazer para ser salvo? Ele perguntou para eles, né? Para o Paulo e Silas. E aí ele falou, se você crê no Senhor Jesus, se crê, ele falou assim, eles falaram, né? Se crê no Senhor Jesus, é, é, será salvo tu e sua casa. Amém? Glória a Deus. Então ele falaram para o carcereiro. Aí a gente vai saber que mais para frente a família dele também vai ser atingida, né? Vão ser salvos também a casa dele, a família dele também, né? Que vai ser, o evangelho vai ser pregado na família do carcereiro, eles vão ser todos batizados, amém? Então o que Deus, eu trouxe essa palavra para nós entender mais sobre essa passagem, porque assim, Deus, ele faz as coisas, ele nos surpreende, né? Aqui você vê, através de uma prisão entre os dois, né, que foram presos, discípulos de Jesus, Paulo e Silas, ele tinha que, tinha um homem que tinha que se converter, que seria o carcereiro, né? Então Deus usou uma situação improvável que para nós, né, gente? Imagina de uma prisão, de uma situação, e aquele homem que está guarda dos prisioneiros da cadeia, né? Ele que no momento de desespero, vendo a situação, ele, ao mesmo tempo, foi um momento de desespero que ele ia quase perder a morte, né? Que ele sabe que o pescoço dele estava em risco, mas mesmo assim ele quis crer na palavra, ele viu o sobrenatural, então ele quis crer no Jesus, então Jesus salvou ele ali naquele momento, né? A salvação desse carcereiro, né? Não só ele, mas a partir que ele creu na palavra do Senhor, até a casa dele foi atingida, né? Foi beneficiada a família dele, né? Porque é quando um líder, né, da sua casa se converte, por isso que nós, os cristãos, né, os crentes de Deus, a gente nunca pode desistir da nossa família, né? Porque independente que se eles estão assim arredio no começo, não quer acreditar, não aceitam, sempre tem uma desculpa, a gente vai falar, vai convidar, não tem tempo, não quer ir, mas nunca desistir, porque vai continuar se falando, até uma hora o próprio Deus, ele vai tocar, porque isso não é nós que tocamos, é Deus que toca, né? Então nosso papel aqui, que nem eles estavam, eles foram para evangelizar, o evangelho é para ser pregado, né? Então é para ser falado para as pessoas, para que Deus possa tocar na hora certa. Então Deus usou uma situação improvável, né, naquele momento, e mais interessante, Paulo e Silas, eles estavam presos ali no cárcere, amarrados, chicoteados, né, porque eles foram feridos, e eles começaram a adorar a Deus naquela situação, né, então mostra também que diante de qualquer situação que nós estamos passando, não deixe de adorar a Deus, né, de confiar na palavra de Deus, no Senhor, porque Deus proverá sobre a nossa vida, Ele vem nos abençoar, vai nos ajudar. Então é isso que Deus mostra também nessa passagem, que você não perca a sua fé, não. Pode ser que você esteja passando qualquer situação assim, preso no cativeiro, ou abatendo em você, ou seja o que for que esteja acontecendo na sua vida, senão que Deus está ali com você. Você adora o Senhor, glorifica o nome, dá graça a Deus, tudo, até o sofrimento que está passando, Deus com certeza Ele vai te dar um livramento, vai te dar uma recompensa daquilo que você passou. Deus, ele não existe em nós, não esquece nós não, viu? Ele olha tudo que está acontecendo nessa volta. Ele nos recompensa, amém? A glória a Deus. Então ele foi aquela situação improvável, né? De Paulo, né? Que trouxe a conversão a situação improvável, perdão, da cadeia lá, que trouxe, né? A conversão do carcereiro, né? Ele foi atingido pelaquela situação, Deus se manifestou ali, né? Houve um mover de Deus ali naquela cadeia, né? O sobrenatural de Deus aconteceu e ele sentiu, né? Ele viu com os próprios olhos, foi tocado pelo Senhor, né? Então, às vezes, é um momento muito difícil na gente, que a gente pensa que não vai acontecer algo, é naquela situação difícil que Deus vai te encontrar você, vai tocar em você, e aí você vai conhecer Jesus, né? É o caso que aconteceu com o próprio Paulo, né? Ele encontrou esse Jesus com ele, né?
Ele foi tocado pelo Senhor, e Jesus trabalhou na vida dele até ele ser discipulado, né? Então é isso, Deus ele faz com que nós temos umas situações difíceis muitas vezes para que ele possa encontrar com nós e tocar nosso coração, para que nós possamos ver Jesus, aceitar o que Deus tem para nós, porque Deus tem algo para nós, né? O que Deus está nos oferecendo não é salvação, não é o terreno, a morte terrena, o material, né? A vida terrena. Deus está falando da salvação eterna, nós na presença de Deus, na morada santa do Senhor, né? Para que nós sejamos livres de tudo aquilo que nos prende, né? Às vezes você vê uma prisão que é um cativeiro, você está preso àquilo, você deixa de viver aquilo, você não vive, você vive em função daquilo. E é isso que acontece na nossa vida. Muitas vezes nós estamos presos às coisas desse mundo. Nós estamos presos em pessoas, nós somos dependentes de pessoas, nós não podemos ser. Nós temos que ser dependentes de Deus. Por isso que quantas vezes acontecem muitos términos, relacionamento, casamento, você é mandado embora de um emprego, uma coisa que acontece ruim, uma perda, você se sente sozinho, você se sente incapacitado, você se sente vazio, você acha que não tem mais vida. Não, você não depende daquela pessoa para você ser feliz. Você não depende só daquele emprego para você ser uma pessoa independente e não conseguir outros méritos do trabalho. Você depende de Deus, nossa dependência é de Deus, tem que ser de Deus, é só Ele que pode nos dar aquilo que nós precisamos. Nós temos que entender isso, quando nós entendemos que Deus é que vai nos dar, vai nos sustentar, vai nos ajudar, nós esquecemos que nós não somos uma dependente de nada desse mundo. Nós somos dependentes da misericórdia de Deus dos dias, Ele que nos dá a graça de viver, glória a Deus. Então nós temos que aprender isso com o Senhor. E a conversão é isso, é quando nós largamos, renunciamos tudo aquilo que nos prende a esse mundo. Nós precisamos viver uma vida com Cristo. Então nós já não somos mais nós que vivemos, é Cristo que vive em nós. Amém? Então nós temos que entender isso. Então nós vamos ser felizes com tudo que nós temos, até nossas dores. Nós vamos entender que é necessário que nós passemos pelas dores. É tudo para a glória do nome do Senhor. É tudo para o bem daqueles que amam a Deus, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós temos que entender isso. Quando nós entender isso, nós vamos ver que tudo que acontece na nossa vida é para a glória de Deus. Amém? É para que o nome do Senhor seja glorificado em nós. Oh, glória a Deus, glorificado. Então nós temos que entender isso. Então, quando nós se convertemos, nós já não deixamos levar pelas coisas desse mundo. Gente, nós temos que tomar cuidado, porque nós estamos vendo as coisas acontecer. Nós não sabemos, eu fiquei assim, a gente tá um pouco assim, meio preocupado, porque outro dia eu ouvi uma palavra de Deus aqui, era por volta de meia-noite. E Deus falou assim, eu fiquei assim ouvindo, porque às vezes a gente fala assim, eu vou ler a Bíblia, mas geralmente quando você está lendo a Bíblia, se você que é um cristão, aí você sabe o que eu estou falando, não é você ler como você está lendo, você vê, é Deus falando com você. Então você vê ler a palavra de Deus, é como se Deus estivesse ali, Deus, ele está, né, é verdade, falando, como você está conversando com uma pessoa, ele está falando para você. Então eu senti Deus falando comigo, ele falando que para a gente se preparar para as coisas que há de vir sobre a face da terra. E aí a gente fica pensando, né, a gente viu agora, assistiu no Fantástico ontem, sobre esse problema que já está tendo na ave, né, nas aves, e essa doença que vem aí, e já também está atingindo as vacas, os bois, né, que também já acharam. Então, a gente nunca sabe, né, até minha tia falou hoje pra mim, minha tia que é evangélica, assim, será que não é a fome que vai vir aí, né, porque estão falando que vai chegar o tempo que vai ter a fome, né, é profecia, né, então, será que não é a fome que vai vir, né? Porque nós não vamos poder nem comer nem frango nem carne já. Nós vamos ter que eliminar, né? Não sabe o que vem por aí, né? Então a gente, falei pra minha tia, duas coisas. Ou as coisas vão acontecer, né? Ou também é boicote, né? Porque a gente nunca sabe. Eu não tava vendendo carne pra lá pra fora, ave lá pra fora, carne pros chineses, de repente, né? Aparece isso no Brasil. Então, vamos orar a Deus pra ver o que Deus. Vamos ver se isso aí né? Vamos ver, porque às vezes muita coisa, sabe, o ser humano é sujo, né? A gente sabe que eles são capazes de sabotar qualquer coisa, né? Então, vamos orar ao Senhor, vamos apresentar a Deus, né? Que a gente nunca sabe, que é tão estranho isso que aconteceu. Mas Deus sabe todas as coisas, né? Então, mesmo que se for, a verdade vai vir à tona. E se não for também, se for uma coisa, né, que for por Deus mesmo, que a gente vai ter que passar, que não sabe o que vem por aí, nós já vamos ter que tomar cuidado de comer ave, frango, já vamos ter que começar a cortar, porque nós não sabemos, né? Então, que tipo de bactéria é, o que vai acontecer, como é que vai ser. Então, nós vamos ter que tomar um pouco de cuidado já, né? Nós vamos ter que tomar cuidado, porque de pandemia ninguém ligava, foi um casozinho aqui, quando foi ver,
espalhou, né? E a gente tomar um pouco de cuidado. Ser cauteloso sempre é bom, né? Então a gente vê o seguinte, então a gente tem que tomar cuidado, porque Deus falou assim tão profundamente que o que vai sobreviver é sobre o mundo. E eu falei, meu Deus, o que será, né? Deus falou assim, eu senti aquela palavra muito forte, né? Foi assim, a gente tomar se preparar, porque não sabe o que vai vir sobre o mundo, então a gente tem que se preparar. Então não é momento de você brincar com a palavra de Deus. Não é momento de você ficar focando só nas coisas do mundo, na sua casinha, na sua vidinha. É hora de você ir para a igreja, é hora de você se converter, é hora de você buscar Deus na sua vida, se libertar dos pecados, assim, tentar se redimir perante a Deus, né? Se arrepender, renunciar às coisas que não agradam a Deus. É tempo disso, não é mais tempo de, não, eu já vi, já sempre falo que Jesus vai vir. Não é não, é tempo de despertar. A gente não sabe o que vem por aí, né? Nós não sabemos, nós temos que se preparar. Então, é claro que aqui a gente vê essa passagem desse carcereiro que se converteu, e assim, não só ele, como a família dele. Olha só, ele foi levar a palavra de Deus, foi para a casa do carcereiro, né? Foi pregar o evangelho lá na casa de Deus, para que todos os homens creram como ele creu, né? E todos foram salvos e foram batizados em nome de Jesus, né? É claro que a gente vê aqui que Deus fala que se você crer primeiramente, você será salvo. Então o batismo, ele vem depois, a confirmação, né? Então, mas a gente vê que primeiramente você tem que crer. Deus fala assim que aquele que crê em mim, no dia de chegar o dia do fim, aquele que crê em Jesus Cristo será salvo, porque ele ressuscitou do morto, está diante de Deus Pai Todo-Poderoso e há de vir julgar os vivos e os mortos. Então, se você crer, você será salvo, você, sua casa e família. Nós temos que crer no Senhor, amém? Então, nós sabemos que se nós cremos em Jesus Cristo, nós seremos salvos. Então, eu e minha casa serviremos ao Senhor, né? Então, a salvação foi para ele e para a casa dele, amém? Todos se converteram. Então, assim como nós pedimos para nossa família, para meus irmãos, minhas irmãs, aqueles que ouvem a palavra de Deus aqui também, todos se convertam, né? Experimente estar na presença de Deus, né? Viver para Cristo, né? Vivemos para Cristo, para fazer a vontade de Deus, né? Levando as boas novas a todas aquelas pessoas, porque o Evangelho é transformador. Ele vai nos renunciar tudo aquilo que não agrada a Deus e aquilo que também que não é mais importante na nossa vida, né? As coisas mais importantes para nossa vida passam a ser as coisas de Deus, né? A gente pensa nas coisas do alto, a gente pensa em fazer a obra de Deus, em fazer o melhor para as pessoas, tentar ajudar de uma maneira ou outra, ou falando do amor de Jesus, o que ele pode fazer na sua vida, né? De repente você está aí com um problema e você está pensando, meu Deus, vou acabar a minha vida aqui nesse carcereiro, aconteceu isso e agora o que eu vou fazer? Eu vou ser punida por uma coisa. Não, você não precisa se preocupar. A partir do momento que você crê em Jesus Cristo, ele mesmo vai te dar solução para você sair dessa situação. Ele vai te libertar e te salvar dessa situação. Às vezes a circunstância que você está é algo que Deus está te chamando para que você venha a Ele, né? Você vive debaixo da presença dEle, para que Ele tenha algo novo para fazer na sua vida. Tem algo para fazer na minha vida, porque o Evangelho, ele é um Evangelho de renúncia, tá? Renunciamos todas as coisas do mundo, mas temos que viver para a presença de Deus, viver para Deus. Então, se queremos, larga tudo e segue Jesus Cristo. Isso nós temos que fazer. Então, aquilo que nós achava que era mais importante no mundo, não é mais, não. Nós não passamos a viver as coisas do mundo, nós vamos viver para Deus. Eu acho que é importante para Deus. Então, você tem que pensar assim, Senhor, será que eu estou fazendo isso? Será que isso é certo? Né? Então, a gente tem que começar a questionar isso. Será que essa atitude que eu vou fazer, será que vai ser para o meu bem? Coloca na mão de Deus, entrega na mão de Deus em oração, faz um jejum, apresenta diante de Deus, porque é isso que Deus quer que nós façamos. Que nós clame a Ele, busque a face dEle, peça conselho para Ele, porque é Ele que vai nos direcionar. Que nem um filho que ama o seu pai, ele ouve o teu pai, né? O pai te dá um conselho, filho, você não vai fazer isso, porque isso não vai ser bom para você. Então o filho obediente, ele ouve o que o pai fala. É a mesma coisa que temos que fazer para Deus, principalmente para Deus, né? E Deus está nos direcionando. Claro que Deus deu os pais para nós honrar os pais também, principalmente, né? Também, mas também nós temos que ouvir a voz do Senhor que está falando com o nosso coração, né? Então, se converter é se libertar das prisões, né? Então, nessa responsabilidade também que nós levamos pelos outros, né? E às vezes nós estamos presos até no pecado dos outros, porque nós estamos levando a cruz dos outros, né? Então, nós temos que se libertar, então nós temos que se converter em uma vida para Cristo. Então, uma vida certa, de direito, de viver de acordo com a palavra de Deus, né? Então, isso que Deus está chamando sobre a conversão para você e para a tua família, porque quando você se converte, e aí você fala, mas a minha família fala de Deus, e eles não ligam, mas vai falando, uma hora Deus vai tocar, não é você que vai tocar, não é obrigar as pessoas também, olha, você tem que ser assim, não, você não podemos obrigar ninguém, porque não é nós que
essa parte é de Deus. Ele só quer que você fale da palavra dele, né? Que a palavra de Deus, ela é viva. Ela vai tocar a pessoa. Às vezes a pessoa ouve a palavra, no momento ela pode estar com o coração fechado, mas ele vai poder, Deus vai trabalhar a palavra dele no coração daquela pessoa, né? E aí essa pessoa vai se converter, né? Ela vai se sentir tocada. Então nosso papel, todos os cristãos, pastores, bispos, todos eles, é só falar da palavra de Deus. Ninguém é obrigado, não, a aceitar, porque Deus deu livre-arbítrio, né? Então, só que ele faz, na hora faz acontecer a vontade dele. Então, você vê que teve tanto tempo, se você vê nas passagens de Bíblia, o homem estava lá, anos lá, né, aquele leproso. Não foi um dia, aquela mulher do fluxo de sangue foram anos, né? Estava ali também. Então, foi naquele momento que Deus foi lá e tocou. E tem o tempo de Deus para também, não é? Às vezes a gente que se converte muito rápido, também, é só fogo de palha. Chega lá, fica na igreja, volta pro mundo. Até isso não é só o pessoal do mundo, não. Tem muito pastor que ficam na igreja lá, até o pastor falar, vai, já fica lá, depois passa um tempo e volta pro mundo. Né? A gente vê muito pastor por aí. Então a gente precisa entender que tudo tem o tempo de Deus, né? Então nós temos que ter um amadurecimento também, né? A conversão é uma coisa que ela acontece, mas é um caminho, é um processo, né? Então você vai entendendo que Deus está trabalhando na sua vida. Você vai renunciando muita coisa na sua vida, não é uma coisa só. A gente tem muita coisa para melhorar. Nós somos humanos, nós somos falhos, nós erramos, né? Então é um processo, então não é uma coisa assim, eu aceitei Jesus e já sou... Não, às vezes muita coisa a gente não pode pensar assim. Eu acho que nós temos que... É um processo, Deus trabalha em nós, é um processo, porque nós vamos passar por situações, nós vamos ser testados a nossa fé. Nós vamos ser atentados, nós vamos passar por situações de conflito, mas nós não podemos perder a fé em Deus. É isso que nós temos que manter firme na oração. Manter, que aconteceu com José também, né? Ele foi atentado pela mulher de Potifar, né? Então nós vamos ter passagem na nossa vida que nós vamos ser atentados, nós vamos ser provados a nossa fé para ver se nós somos fiel à palavra de Deus, no Senhor, amém? Nós temos que confiar e ser perseverante na fé, no Senhor, crer em Jesus Cristo, nós seremos salvos e libertos, em nome de Jesus, louvado seja o nome do Senhor, amém? Então a conversão, Deus está falando assim, que a conversão você pode ser o líder da sua casa para levar a palavra de Deus, você pode ser o que leva as boas novas para a sua família. Olha, mostra um caminho, olha, esse é um caminho que nós podemos seguir. Esse é um caminho que nossa vida vai mudar daqui em diante. Nós não vamos ser mais as mesmas pessoas, vai acontecer sobrenatural na nossa casa. Vai ser algo de Deus, vai acontecer no nosso meio. Algo que Deus quer para nós, um propósito que Deus tem para nossa família, amém? Porque nós temos um propósito, né? Cada um temos um propósito que Deus colocou na nossa vida, mas para que esse propósito que Deus coloca na nossa vida é para servir a Ele, para viver de acordo com a palavra dele, viver debaixo do mandamento dele e obedecer a Ele. Esse é o propósito que Deus tem na nossa vida, para fazer a vontade de Deus, não a nossa vontade. Quando nós fazemos a nossa vontade, nós não estamos vivendo de acordo com a palavra de Deus, nós não estamos convertidos no Senhor, aí nós estamos vivendo para as coisas do mundo. Tudo que atrai no mundo essa face nós da presença de Deus. Nós temos que pensar muito nisso. Muitas vezes o mundo oferece muitas coisas maravilhosas para nós tirarmos o foco, né? E aí a gente começa a se afastar aos pouquinhos. Aí como o pastor até lembra, até eu acho muito bom essa pregação que ele falou, tem esse demônio nada a ver, nada a ver, vai lá, nada a ver, isso é bobagem, nada a ver, vai nada a ver, vai nada a ver, pode fazer, vai. Quando você vê, você já, se manter um distanciamento do Senhor, amém? E nós que Deus quer, né? Deus quer que nós sejamos fortes, né? Confiantes na palavra dele. Então, se você crê em Jesus Cristo, você será salvo e a tua casa também, porque você, além de você ser salvo, você vai conseguir também fazer com que a sua casa seja. Ah, mas meu marido não gosta que eu falo, não gosta que eu fale da igreja. Ah, porque ele briga comigo, porque não faça você. A salvação também é individual aqui. Aqui a gente fala também sobre a salvação, ela é individual, né? Mas se você manifestar fé na sua casa, manter firme, não arredar o seu pé e for forte, perseverante na fé, você vai fazer com que toda a sua família sirva a Deus na sua casa. E todos se convertam buscando a Deus, amém? Você vai ver que o sobrenatural vai mudar, porque quando a gente for forte... Ah, mas não adianta, já falei, não, continua falando. Aí aconteceu com Jonas. Jonas não queria ir lá para Nínive, né? Porque achava que aquele povo, né, não ia se escutar o Senhor, mas ele quis lá fugir, ele caiu lá, foi jogar lá, a baleia pegou lá, o peixe pegou, ele ficou 3 dias
lá no estômago da baleia, né? E aí depois Deus, ele se arrependeu, chorou, porque quer se esconder de Deus. Quem esconde de Deus? Ninguém pode se esconder de Deus, né? E aí depois Deus soltou ele lá, que ele foi lá, e o povo se converteu, achava que aquele povo não tinha mais chance, que podia, ele queria até que tinha um problema lá com o negócio de família lá, queria que destruísse aquele povo lá, até Deus pudesse, né? Mas não é isso que Deus queria. E agora que ele falou da palavra de Deus pro povo, você viu como a palavra de Deus tem poder, né? Tudo aqueles se converteram, se rasgaram, fizeram roupa de saco lá e começaram a adorar o Senhor. Olha como Deus faz, né? Às vezes é um ambiente que você acha que nunca vai acontecer nada, improvável. Ah, meu marido não adianta, já falei com ele. Não vai querer, não vai aceitar, ou você não insiste, ou você não ora, ou você não persevera na fé, você não coloca o seu joelho no chão, não faz um jejum, oh Deus, ou você vai ver que esse mal não vai sair. A palavra de Deus vai entrar lá e vai mudar, e aí vai ser o primeiro a louvar, vai ser até um pastor lá na igreja. Quantos pastores já falaram sobre isso, né? Que andava bebendo em droga, e hoje são pastores abençoados na mão de Deus, usados como instrumento do Senhor, amém? Eu também sou aqui, ó, eu, né? Eu tô aqui, né? Tô evangelizando, né? Mas, nossa, eu vou olhar para o meu passado, se eu olhar para mim, quem era Carme antes, né? Nossa, nem ligava, né? Eu falo a real mesmo, não ligava, não. Cara, que eu tô aprendendo ainda, Deus tá me ensinando, eu sei que tem muita coisa que eu tenho que mudar, eu tenho que falar a verdade, né? Há um processo, mas eu também não ligava, não, né? E Deus toca, né? No momento que você vai sentindo, né? Então, é Deus que toca, não é nós. Nós estamos aqui só para fazer a vontade de Deus, falar do amor de Jesus Cristo que tem por nós. Ele quer que nós sejamos salvos. Deus, até ele falou que Deus tem o pensamento de Deus, não é pensamento de fazer mal a nós, não, viu? É pensamento de bem, tá? Às vezes a gente pensa assim, ai, Deus faz, né? Às vezes a gente pensa assim, ai, Deus não... Nossa, como é que eu passo por uma coisa dessa? Deus faz passar uma situação dessa. Deus, ele nos ama, ele prova nós, sabe? A gente pensa que é porque a dor Deus está permitindo, é porque Deus nos ama, que tem algo que ele quer mudar em nós. Através de uma dor, de um sofrimento, ele tem que trabalhar a nossa vida, algo no nosso coração. Nós pensamos que nós somos bons, mas não é, não. Deus não sabe qual é o nosso coração. Sabe o que está acontecendo na nossa vida? Quando nós estamos errando, né? É que nós temos essa visão de nós mesmos, nosso eu, assim, muito, né? Ai, não, mas Deus sabe. Ele sabe o que faz. Tudo está no controle da mão dele, né? E só cai uma folha se for da vontade de Deus, amém? Gente, desde uma semana abençoada, pense nisso, reflita sobre a palavra de Deus. Vai no Atos dos Apóstolos, aqui no capítulo 16, e lá no capítulo 27, no 28, sobre a conversão desse carcereiro, né? Essa mensagem de esperança que Deus dá para nós, a refrigério para nossa alma, né? A terra está tão tribulada, as coisas estão acontecendo, e claro que muitas vezes a gente fica inquieto diante da situação, na realidade, vê só morte, roubo, prostituição, vício, só farra, você vê corrupção e doença e tanta coisa acontecendo, e a gente fica, né, tem um momento que a gente fala, meu Deus, como acontece tanta coisa, né? Vai acontecer coisas piores, né? Tá na palavra de Deus, né? Mas a gente tem que confiar no quê? Crer em Jesus Cristo, né? Se você crê em Deus, você não tem que temer a nada. Você sabe que tudo que vai acontecer é necessário que aconteça. É o propósito de Deus, né? Para que até a vinda de Jesus, amém? Então nós sabemos que tudo vai acontecer. Então não adianta que mais que a gente fale, ai meu Deus, mas porque vai acontecer. Então tem muita coisa que acontece na vida que é permitido que Deus, ele permite que aconteça. Algo que Deus tem para nossa vida, amém? Receba a palavra de Deus no coração e que Deus liberte muitos aqui, sejam tocados muitas pessoas aqui e que tenham uma vida para Cristo, né? E eu tenho certeza que você não desistir da sua família, do seu marido, seja como que você esteja passando, além de você ser tocada por Jesus, você vai conseguir, eles vão ver em você, Jesus, e vai ser tocado toda a sua casa, sua família, o seu trabalho, o seu vizinho, a todos vai ser alcançado, amém? Deus abençoe, fale do amor de Jesus, fale de Jesus para as pessoas, tá? Não desista de falar, não quer ouvir, mas fale assim mesmo uma hora que o Senhor vai tocar lá. Ali a gente já está tocando, né? A palavra de Deus, ela vai tocando a gente aos pouquinhos, né? Aí você vai ouvindo aqui, uma hora Deus vai falando, mostrando ali, né? Deus é tremendo, amém? Deus abençoe cada um que vai receber a palavra do Senhor, tá? E que sejam muitos tocados, muitos testemunhos, nós veremos, né? Glória a Deus, de muitas famílias que vão mudar, vão ser transformadas no amor de Jesus, amém? Deus abençoe, fique com Deus e a paz seja, amém?